Olá pessoal, tudo bem? É preciso ser médium para trabalhar numa casa espírita? Essa é a dúvida que muita gente tem. A gente recebe muitas dúvidas sobre isso, né? Ah, mas eu não sou médium, então eu queria me doar, mas eu não consigo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Esse é o Papo de Corredor, eu sou o Johnny Lago, sejam todos muito bem-vindos. Bom, a resposta para isso é muito simples, tá? Mas é um assunto muito gostoso de se falar e muito legal de se conscientizar. Não é preciso ser médium, né? Uma casa espírita é como uma empresa, ela tem um CNPJ, ela tem as áreas administrativas, ela tem as necessidades de comunicação da administração com os trabalhadores, ela tem um espaço físico, portanto ela precisa de manutenções, precisa de limpeza, precisa de materiais. Então ela precisa ter uma área de compras, uma área de financeiro, ela precisa ter a área de faxina. Se ela tem jardim, ela precisa ter a parte de jardinagem, ela precisa de manutenção, ser pintada de vez em quando. Geralmente casas espíritas não tem muito dinheiro, então são situadas em espaços e casas antigas, que muitas vezes tem infiltração, tem um problema de elétrica aqui, uma coisa ou outra ali. Então precisa-se sim de muita ajuda e muitas vezes não tem a ver com a mediunidade. Tá? Mesmo assim, no trabalho mediúnico, tem uma preparação da casa, então ver se... Eu estou falando aqui com alguns exemplos da minha casa, mas pode ser um centro de umbanda, pode ser um centro de candomblé, até mesmo uma igreja que não tem a ver com o lado espiritual, mas todos esses lugares têm as mesmas necessidades físicas, né? Precisa de alguém que faça as cobranças das associações, que controle o dinheiro e entrada, porque precisa pagar aluguel, conta de luz, conta de água, essas manutenções todas que a gente falou, né? A casa lá que eu faço gestão precisa de muitos trabalhadores fora do trabalho, pré-trabalho, né? Então pré-trabalho a gente tem o pessoal de recepção que organiza as agendas, que vê se está tudo certo, que controla falta de alunos, né, dos cursos que a gente tem o pessoal de curso, professores, coordenador de curso, quem controla a porta que abre, a porta que fecha, durante o trabalho, a recepção, tem o pessoal que controla a porta, tem o pessoal do passe, tem o pessoal que chama a senha, tem o palestrante, tem tantas atividades na casa, tem biblioteca, tem loja, então tem muita coisa acontecendo que não tem a ver com a mediunidade em específico. Tá? Então se você é uma pessoa que às vezes até tem gratidão, isso acontece muito, né? A pessoa ia na casa como assistido, recebeu uma cura ou recebeu ajuda que foi procurar lá, e aí ela começa a querer contribuir com aquele local onde ela foi ajudada. Então essa sensação de gratidão muitas vezes põe lá os trabalhadores dentro da casa, né? Aqueles que querem se dedicar a uma causa um pouco maior do que nós mesmos, né? E então, se você tem essa vontade, se você despertou para isso, procure dentro na casa espírita qual você frequenta, ou seja ela de umbanda ou de candomblé, e pergunte e diga aquilo que você também pode fazer bem, né? Às vezes uma rede social, por exemplo, hoje em dia quase todo centro tem uma rede social que mostra as coisas que estão acontecendo na casa, que comunicam lá os eventos, os churrascos, né? Alguns fazem até feijoada, né? Para angariar recursos financeiros, porque a casa também tem aluguel, conta de água, conta de luz, ou seja, então tem as suas necessidades ali também. E às vezes a pessoa lida bem com essa questão de redes sociais, ela não precisa estar no trabalho espiritual, ela pode ajudar de outras formas. Então sempre tem atividades, sempre tem necessidades de ajuda em diversos departamentos, diversas coisas dentro de uma casa espírita. Porém, é importante sempre entender duas coisas. A casa é sustentada de energia e como todos nós temos mediunidade, mas nem todos nós somos médiums, a gente trabalha junto no trabalho mediúnico enquanto o trabalho da casa está acontecendo. Mesmo aquela pessoa que de repente só está chamando a senha ali, vai lá na sala de palestra, chama a senha para que a pessoa vá até a entidade conversar ali, receber o seu tratamento, ou tomar um passe, que seja. Essa pessoa precisa ter o mesmo preparo energético do que o médium, porque às vezes o médium que está ali recebendo uma entidade, fazendo uma orientação, um tratamento médico, que seja, ele não está na energia
que aquele paciente, aquele assistido precisa. Então não dá para tirar essa energia do médium. E de repente as pessoas que estão em volta ali ainda não têm aquele mesmo padrão de energia que aquela pessoa em específico que precisa. Só que aquela pessoa que está chamando a senha lá na ponta tem. Se ela não estiver conectada ao trabalho, com os pensamentos evoluídos, né, no padrão de energia, não chegou na casa e não equilibrou, não equalizou a energia, a entidade vai saber que aquela pessoa tem aquele padrão de energia, mas ela não está apta a doar aquela energia porque às vezes está poluída ali de energias e não vai ser produtivo utilizar aquela energia. Então deixa-se de usar aí. Provavelmente as entidades vão trabalhar no pós-trabalho, né, indo na residência da pessoa, levando a energia necessária depois, ou vai até pedir durante o trabalho mesmo, em outro centro espírita, em outro lugar, ou de um médium que esteja em casa, né, e esteja no padrão, retirada aquela energia para fazer aquele trabalho. Então existe um contexto bem complexo energético acontecendo na casa, e apesar de nem todos precisarem ser médiums, necessariamente todos têm a mediunidade e em algum momento vão ser utilizados desta mediunidade. É importante que todos os trabalhos da casa entendam, todos os trabalhadores da casa entendam que chegou na casa, equaliza energia, entra no padrão de energia da casa, põe amor no coração para fazer aquilo, põe capricho nas coisas que vai se fazer, um boa noite bem dado, um sorriso bem dado para uma pessoa que está chegando às vezes com diversas frustrações, irritações, preocupações, revoltado com Deus, às vezes com o mundo, porque perdeu um familiar, porque está pensando em se matar de repente. São tantas coisas que a gente lida dentro de um centro espírita que às vezes um sorriso, boa noite já muda o padrão de energia, melhora, ajuda mais a energia daquela pessoa do que às vezes até o final do trabalho lá. Né? Um bom palestrante que fale coisas legais, que às vezes até chama a atenção das pessoas, põe a responsabilidade, mas se comunica bem, se comunica com energia, com coração, já muitas vezes vai transmutando a energia ali, sem antes da pessoa chegar lá na entidade para fazer a sua cirurgia espiritual, o seu trabalho. Todos têm a responsabilidade, a mesma responsabilidade de preparo energético de que um médium tem. Tá? Então não é necessário ter um preparo mediúnico para atuar como médium dentro de uma casa, mas é importante sim se encher o coração de amor, fazer tudo com muito carinho, com muita alegria, né? Estar num padrão energético durante o trabalho, mentalizando que as entidades que está ali à disposição das entidades, para que essas entidades precisarem utilizar a sua energia, você está preparado, não está fazendo muita coisa, se mantém em oração, se mantenha em mentalizações, isso ajuda muito a estruturar o trabalho energético e para que o resultado que vai sair ali dos tratamentos que estão acontecendo na casa. Todos os trabalhadores de uma casa espírita são responsáveis pela estrutura energética da casa toda, a proteção energética, o que a entidade está doando de energia para aquele assistido é a responsabilidade do grupo todo, né? Tudo que acontece na casa que é envolvido em energia faz parte do plano espiritual, a energia deles, e a energia do grupo todo faz com que a equalização, a média da energia, seja a energia total da casa. Então é muito importante que a maior parte dos trabalhadores, se não todos, estejam muito vibrando, muito positivo, muito dentro do trabalho, com muita disciplina e muita concentração, porque assim é possível alcançar o padrão de energia necessário. Isso não significa que as pessoas têm que ficar sérias, sisudas e preocupadas. É possível ter alegria, é possível ter sorriso, aliás, é necessário ter descontração, mas numa seriedade, né? Então, é sempre o equilíbrio, não é gargalhar, porque ali não é um momento para isso, mas você ter bom humor, ter tranquilidade, ter uma energia produtiva, gostosa, é muito importante para casa e isso tem que vir do grupo todo. Eu espero ter ajudado, mas se vocês têm aí essa vontade no coração, né, alguns chamam de chamado, né, espiritual, se isso está te levando à possibilidade de um trabalho, de doação, de voluntariado, faz muito bem para você, faz muito bem para casa, não importa qual seja a casa que você estiver indo, se você tiver vontade, se dedique, se ela te faz bem, se você gosta daquelas pessoas, se você gosta da energia da casa, fique, ajude, porque toda casa espírita precisa de muita ajuda. Não é só financeira não,
mão de obra, é ajuda mesmo física na casa. Muitas vezes os gestores ficam bastante atarefados, né, para poder saber com quem pode contar, como pode contar, porque realmente falta muita mão de obra. Então ajude. Se você pode ajudar financeiramente, ótimo, porque, né, a gente sabe que a casa tem aí suas contas e ela não existe se não tiver essa estrutura que ela necessita. Mas é muito, muito importante a ajuda de coração, com vontade, sem as vaidades, né? Ali pelo ato de ajudar. Isso é muito importante para todas as casas espíritas. Pode conversar aí com os dirigentes da casa onde você frequenta, com certeza eles vão ficar muito felizes de ter mais um trabalhador na casa, tá bom? Eu espero ter ajudado aqui, eu espero ter respondido a pergunta, a dúvida que muitos têm, e é isso aí. A gente se vê na próxima. Até lá!